Fala pessoal, bom dia, né? Aqui é o professor Caio Avelini. Estou gravando aqui essa aula para vocês, uma aula de revisão de física, tá? Como vocês sabem, tá? O momento agora é que nós professores revisemos esses conteúdos para vocês, para que até então a gente dê início, tá, aos conteúdos posteriores. Então, vendo essa necessidade de revisar os conceitos, tá? Nós professores fizemos um planejamento pedagógico em cima disso, tá? Baseado nisso. Então vamos lá. Essa aula aqui é destinada para os alunos do 8º ano, tá? Nós, alunos do 8º ano. Então, com a seguinte temática, ó. Então vejamos, Caio. Então, os alunos do 8º ano. Então, essa aula aqui, pessoal, é uma aula de física, tá? Então, quando o aluno ele chega lá no 8º ano para estudar física, ele tem que ter ideia que é o seguinte, que a física ela se divide em três, tá? Na verdade, quatro, né? Porque nós temos agora a física quântica. Agora não. Agora que eu me refiro é que estamos estudando física quântica mais aprofundada agora, tá? Nessas últimas décadas aí. Então, veja, a física, né? Ela tem como divisão três escalas, né? Três áreas. A física ela se divide em física 1, que eu posso chamar de mecânica, né? Onde dentro da mecânica a gente estuda principalmente o que? O estudo que é do movimento, tá? Então a mecânica tem como objetivo estudar o que? O movimento dos objetos. E esse de movimento ele pode ser dividido em duas cadeias. Ele pode ser um movimento o que? Cinético, né? Cinético, né? No caso é o que? É a cinemática. E uma outra área da mecânica, que é o estudo do movimento, é o que? É a dinâmica. É a dinâmica, tá? Então, aqui, exemplo. Quando você está estudando a ideia de cinemática, tá? Você tem aqui estudo de movimento, né? Movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, uniforme variado, né? Então, aqui temos dois tipos de movimento, né? E, claro, temos também o movimento circular, movimento oblíquo. Então, quando a gente fala em movimento, você pode ter um movimento em várias direções. E aí, como princípio do nosso estudo aqui, é o movimento reto, tá? Dentro da mecânica. Então, entenda. A física se divide em três. A física 1 a área da física é chamada de mecânica. Essa mecânica que tem como base o estudo do movimento. Esse movimento ele pode ser dividido em duas sub-áreas, que é o que? Que é a cinemática e é o que? Que é a dinâmica, tá? Cai aqui na dinâmica, nós já chegamos a ver essa parte, né? Que é o estudo de quê? Que é o estudo de quê? Estudo das forças, né? E quando o cara tem o estudo das forças, ele tem o quê? Tem as leis de Newton, tem quantidade de movimento, tem a ideia de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elástica, entre outros tipos de energia. E aí depois, quando ele encerra toda essa parte de estudo da mecânica, tá? Ele vem agora a estudar, sabe o que? A termologia. Ah, cara, olha aqui, ó. Termologia. Termologia. Então, de uma maneira só, aqui é o que? Aqui seria já a nossa física 2. E uma tacada só, a termologia tem como base o estudo de quê? O estudo, né? Tem como base o estudo de fenômenos que envolvem o quê? Que envolve calor e temperatura. Olha só. Eu não sei se nós chegamos a ver a ideia de calor e temperatura, mas quando você tem a ideia de calor, você começa a estudar alguns princípios do tipo pressão, alguns tipos de sistema, né? Sistema isotérmico, sistema isotérmico, né? Que é um sistema onde você não muda a temperatura, sistema isobárico, entre outros tipos de sistema. E quando você vai estudar a ideia de que a ideia também é da calorimetria. Pronto, vejamos, a ideia que é bem encadeada. Caio, começa a estudar física 2.
O que é que se baseia o estudo da física 2? O estudo da física 2 é dentro de uma área chamada de termologia, né? Uma área geral. O que é que essa área estuda? A termologia estuda fenômenos que envolvem calor e temperatura. Dentro da ideia de calor, você tem a calorimetria. O que você pode estudar? A ideia de quantidade de calor, alguns princípios, tá? E a ideia de quê? A ideia de temperatura. Aí aqui você já deve ter visto alguns princípios, tá? Quando eu venho estudar a temperatura, eu tenho as 3 escalas termométricas, que é o quê? Que é a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala o quê? Fahrenheit, né? E vem todo aquele princípio lá, né? Toda aquela proporcionalidade entre como saber converter, né? Como saber utilizar essas 3 escalas termométricas, né? Que elas se relacionam, tá? Através de uma relação matemática bem simples, tá? Que é a ideia de saber converter uma escala, um valor quando está em Celsius, supor, eu tenho um cara que está em 20 graus Celsius, eu quero passar para Kelvin, eu tenho uma relação matemática para isso, cara, isso daqui é muito útil quando você busca uma área de engenharia civil, engenharia química. Então, exemplo, as engenharias entre si, elas têm isso aqui como base, tá? Supor, eu quero calcular a quantidade de temperatura de um certo meio. Então o cara usa essa ideia aqui, tá? É bem simples, tá? Exemplo, tem essa relação matemática aqui, exemplo, ó. Cara, então como é que se relaciona, exemplo? Só para nós ter uma base. A escala Celsius, tá? Se divide por 5, ela é igual à escala Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Então aqui é uma relação matemática que envolve o quê? Vou botar até assim, ó, temperatura Celsius e temperatura Kelvin, temperatura Fahrenheit, tá? Então aqui é uma proporção entre as escalas, as temperaturas Celsius e Celsius e Fahrenheit. Também dá para você fazer uma proporçãozinha aqui utilizando a escala Kelvin, mas só que aqui não é o nosso objetivo não. Então só recapitulando, ó. O cara chega no 8º ano, vai começar a estudar física, né? Começa lá pela física 1, né? Que é ideia de quê? De mecânica. Só uma ideia aqui. Claro, né? Que antes de já adentrar no estudo da mecânica, é bom que o aluno tenha total conhecimento das conversões das unidades de medida. Ou seja, toda aquela ideia de massa, de saber converter um cara que está em quilograma para grama. Ele também tem que saber converter as unidades de comprimento. Exemplo, eu estou usando 1 quilômetro, eu quero passar para metro. Como é que eu faço essa relação matemáticazinha? Tá? Você tem toda uma tabela já pronta, já. Também é necessário você conhecer a ideia de conversão de volume. Vocês lembram, né? Vocês estão ligados no que é que eu estou falando. Vocês têm ideia de, assim que começou o ano, eu falei para galera, ó, pesquisem lá as tabelas de conversões das unidades de medida, né? E também de tempo. É imprescindível acaba não saber converter o tempo, né? Supor, eu tenho aqui 1 hora, eu quero saber quanto é em minuto, quanto é em segundo. Então você também tem que ter ideia dessas 3 escalas aqui, né? A escala de quê? De converter massa, comprimento, volume e temperatura, porque como você já deve ter visto, né, no decorrer das aulas, algumas situações era necessário você converter de quilômetro para metro, de minuto para segundo, porque quando você vai estudar a ideia de velocidade média, esses conceitos vão estar interligados e é de total importância, tá bom? Então, outra ideia aqui, né, outra área da física, outro ramo da física, pessoal, é a física 3. Caio, e o que vem a se estudar a física 3? Bom, a física 3, né, é um estudo mais amplo, é o que nós chamamos de eletromagnetismo. Caio, o que vem a ser o eletromagnetismo? O eletromagnetismo ele estuda todos os fenômenos que envolvem eletricidade, envolve o que? O magnetismo. Olha só como é fácil. Tranquilo? Então, fenômenos que envolvem eletricidade e magnetismo, você vai estudar o que? No eletromagnetismo, que é o campo maior, e nesse campo maior você vai dividir em 2 sub-áreas, eletricidade e eletromagnetismo. Só que, no entanto, né, quando você começar a aprofundar os estudos, você vai ver que esses 2 campos aqui da física, eles estão totalmente interligados. Ok?
Deu para entender? Show! Então, pessoal, é o seguinte, ó, fiquem acompanhando aí as aulas pela plataforma digital, tá bom? E fiquem atentos também ao Zoom. O Zoom é de total importância, tá? Então, pessoal, vamos só fazer uma recapitulaçãozinha aqui. Vou só mudar aqui a página para ficar bem explícito para vocês. Mas vamos direcionar aqui o nosso estudo, tá bom? Então, vai lá. Caio, oitavo ano, Física 1, bora lá. Então, Caio, Física 1, então tem a ideia de quê? De cinemática, né? Então, quer dizer que nossa área aqui, nosso ramo é o estudo que é a cinemática, beleza. Cinemática, primeiramente, tá? Caio, então o que é que vem a ser a cinemática? A cinemática, né? É um ramo da física que vai estudar todos os tipos de movimento, beleza. Movimento dos objetos. Então, quando eu falo em objeto, estou falando de uma maneira geral, tá? Poderia até colocar aqui matéria, lá da química. Então, exemplo, você está querendo analisar o movimento de uma partícula, de um carro, de uma moto, de uma carroça, de você correndo dentro de casa. Então, lá, você vai ter que saber restringir qual tipo de movimento. Ah, vou calcular. Não é só assim, não. Temos que saber o tipo de movimento. Até porque, quando você começa a estudar a cinemática, o movimento, o professor já deve deixar bem claro, ó. Eu tenho um movimento reto e uniforme, e eu tenho um movimento reto e o quê? E variado. Ah, é verdade, eu estou me lembrando disso. Então quer dizer que é o seguinte, ó. Nossa primeira base de estudo aqui é o movimento retilíneo e uniforme, né? MRU. Ah, eu estou lembrado do MRU. Só que vejamos, vamos só fazer algumas definições aqui. Então, quando eu tenho ideia de movimento, tenho que saber a definição. Caio, o que vem a ser movimento? Movimento, ele é o que? Ele é a trajetória que um objeto faz, né? Então, vamos definir. Então, movimento é o que? É a trajetória feita pelo objeto. Ok, entendi. Então, quer dizer que o objeto fez uma trajetória, então ele está em movimento. Isso é verdade, porque até então, se você está em repouso, você não tem movimento. Então, você não tem o que? Uma trajetória. Eita, é verdade, tá? Vamos só colocar aqui, o que é MRU? O MRU, pessoal, significa movimento retilíneo, que vem de reto e uniforme. Agora que é bem importante o professor explicar o que significa um movimento uniforme. Então vejamos, nós vamos chegar a uma hora que nós vamos ter que estudar a ideia de velocidade média. Só que eu tenho velocidade média escalar e velocidade média vetorial. Só que primeiro, nossa ideia aqui é só ir para o escalar. O que significa escalar? Que eu não tenho uma ideia de vetores envolvendo aqui o movimento, tá ok? Tudo bem. Caio, então vejamos, só chegando aqui, quando eu estou no movimento uniformemente, movimento retilíneo uniforme, eu vou ter uma grandeza chamada, agora que é uma grandeza vetorial. Eu vou ter um cara chamado de velocidade. E essa velocidade que determina se o cara é uniforme, se ele é o quê? Se ele é variado. Se a minha velocidade ela for sempre a mesma, o que eu chamo de movimento o quê? Constante. Então, se o movimento ele é constante, o que significa isso? Significa que a minha velocidade ela é sempre a mesma em toda a minha trajetória. Então quer dizer que em todo o percurso que eu pegar, a minha velocidade vai ser a mesma? Vai ser a mesma. Exemplo, ó, vamos exemplificar aqui. Ó. Vamos supor que você está no ponto A e você vai ao ponto B. Então vamos supor que do ponto A ao ponto B eu tenho vários outros pontinhos, outros pontos internos, né? Chamar aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Então, no ponto A eu tenho uma velocidade, VI. Quando eu chego no ponto 1, eu tenho outra velocidade, que eu vou chamar velocidade 1. E aqui, V2. E aqui, V3, V4 e V5. Só que
Do V1 até o V5, o que é que eu posso falar? Posso falar que eu posso concluir que o V1 ele é igual ao que é o V5 se eu estiver no MRU. Ah, doideira. Entendi. Então quer dizer que se a minha velocidade 1 for 20, se ela for 20 metros por segundo, quer dizer que a minha V5 também vai ser? Vai. Massa. Por que que vai? Porque o movimento, ele é movimento retilíneo o quê? Uniforme. Então a nossa velocidade é sempre o quê? Constante. É sempre o quê? É sempre a mesma. Beleza? Então aqui o cara tem a ideia da introdução do estudo do quê? Estudo da física, da mecânica, da cinemática, do movimento. Tá bom? Então não vou prolongar muito, tá? Então aqui vai ser só essa ideia. Ah, mas vamos só complementar aqui um pouquinho para não ficar vago. Então já que eu falei sobre velocidade, quando eu tenho um movimento, eu também tenho a ideia de quê? De variação de posição. Ah, entendi, variação de posição. Então o que é posição? Posição são os vários pontos que um objeto ele tem dentro de uma trajetória, ó. Aqui não é o ponto 1, então eu posso chamar de quê? De posição 1. Ah, vamos só esclarecer aqui. Para a física, toda vez que eu estou falando aqui em posição, eu vou chamar de quê? De S. Posição inicial, SI. Posição final, SF. Ah, ei, Caio, mas e quando eu falar em variação? Pessoal, toda vez que eu falar em variação para a física, para a matemática, para a química, eu vou lidar com essa simbologia aqui, ó. Um triângulozinho. Cara, mas é variação de posição, então vou colocar o quê? Delta S. Ah, então delta S significa o quê? Variação de quê? De posição. Mas toda variação, você pega uma posição final menos uma posição inicial. Eita, interessante. Cara, mas e se eu pegar, e se eu falar em... Só que quando o cara está em um movimento, ele também tem uma variação de quê, pessoal? Variação de tempo. Olha, então quer dizer que agora eu vou ter o quê, cara? Eu vou ter um TF e vou ter o quê? Um TI. É, mesma coisa, tempo final e tempo que inicial. Caio, então quer dizer que se eu usar o delta T, eu vou estar calculando variação de tempo? Vai. Mas então quer dizer que se eu colocar delta T, vai ser o que? Vai ser TF menos TI? É, Caio, e vai interferir você colocar a letra maiúscula e minúscula? É sempre bom colocar minúscula, tá bom? T, porque até então vocês vão ver que quando chegar futuramente em alguns estudos da física 2, o cara vai usar o T maiúsculo para relacionar a ideia de temperatura, tá bom? Ah, cara, então quer dizer que a introdução do estudo da física é só isso? Pessoal, é só isso. É só a ideia de quê? Ideia de que o cara está estudando, né? De onde é que ele está situado na física e a ideia do que aquilo que ele está situado vai estudar, tá bom? Então acompanha pela plataforma lá que eu vou disponibilizar alguma lista de exercícios, tá bom? Valeu!